Olá, pessoal. Eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor de História, membro do GPOSH, US, e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a China no século XX, entre revolução ou reforma. Eu gostaria de iniciar destacando o seguinte: a ascensão da China no cenário econômico mundial capitalista no século XX configura um fato histórico muito significativo. E pode ser explicado por vários fatores. Um primeiro aspecto está relacionado à questão do esforço do povo chinês em colaborar com as reformas que impulsionaram o desenvolvimento econômico do país. Por exemplo, o processo de descoletivização que teve início com os próprios camponeses foi extremamente importante para a consolidação da produção de matérias-primas, decisivas para o fortalecimento e dinamização da economia e consumo internos da China. Nesse sentido, podemos afirmar que, nesse processo de mudança na economia chinesa, a reforma política, como alavanca de modernização do país, teve um papel fundamental. O teórico chinês Liu Binyan explica esse ponto da seguinte forma. Nas palavras do autor, a vantagem da reforma econômica da China é que a coincidência entre as preocupações básicas das pessoas que querem melhorar de vida do ponto de vista material e o compromisso fundamental do partido que garante a sua permanência no poder. De fato, só uma minoria dentro do partido vem até agora se opondo às reformas econômicas. Mesmo alguns daqueles que, em nome, vamos dizer assim, do socialismo, se opunham à ideia do mercado, mudaram de opinião posteriormente. Sobretudo porque se beneficiaram dele desde o momento em que entraram em contato com seus mecanismos. Pois bem, em muitos aspectos, a economia chinesa no século XX pode ser considerada como um processo histórico marcado por uma combinação de elementos do socialismo e do capitalismo. Essa combinação pode ser percebida principalmente quando, depois da Revolução Maoísta, o Partido Comunista Chinês estabeleceu uma posição unívoca no que tange às decisões governamentais. Mas, por outro lado, permitiu uma abertura razoável ao mercado mundial, ao capital estrangeiro e à consequente internacionalização do processo produtivo, inclusive sendo a China um país exportador em grande escala mundial no Ocidente. Entretanto, o socialismo com características chinesas, entre aspas, ficou para trás. Depois dos desdobramentos históricos dos eventos na Praça da Paz Celestial e as perseguições políticas, o clima na China ganhou outras perspectivas. Hoje, afirma Li Shun, por exemplo, que a população está mais interessada em dinheiro e riqueza do que em luta de classes, ou em servir ao povo. De acordo com o teórico, por trás desse evidente espírito materialista e individualista, há uma revelação mais profunda e politicamente significativa. O fato de que agora cada um deve se responsabilizar por sua própria vida. O crescimento das forças do mercado representa hoje na China um fato concreto. Nesse sentido, a realidade econômico-social da população ganha a cada dia novos contornos. E o império do consumo e a força do dinheiro produz novas expectativas em seus cidadãos. Assim,
diz Lin Xun, foi necessária, de fato, apenas uma década para que os chineses mudassem profunda e radicalmente seu modo de pensar e agir. Em suma, de viver. Tanto por razões de caráter moral ou política, o chinês hoje reconhece que todas essas mudanças ocasionadas no âmbito econômico foram necessárias para o consequente desenvolvimento técnico e industrial do país. Embora a centralização das decisões políticas ainda permaneça nas mãos do partido, com uma leve liberdade de imprensa, se percebe que o processo de crescimento econômico da China, muito atribuído aos processos de privatização em larga escala e à desideologização massiva, o país ainda percorre um caminho muito complicado, no que tange os processos sociais e culturais. Todavia, para alguns autores, como eu citei anteriormente o Lin Xun, os avanços na China não foram apenas capitalistas. Apesar de um forte impulso capitalista e de muitos elementos capitalistas e pequeno-burgueses, ou semicapitalistas, em suas mudanças econômicas, não é apenas o capitalismo que avança na China. Ao contrário, diz o Lin Xun, do caminho escolhido pelo como diz nas palavras do autor, o Estado soviético, o grande setor público é preservado, incluindo as grandes indústrias, o comércio exterior, o sistema bancário, os transportes, as telecomunicações, a saúde, a educação e as pesquisas científicas. Ou seja, o que fica claro é que mesmo em algumas economias capitalistas avançadas, ainda são mantidos grandes segmentos públicos, mas não possuem uma economia tão controlada pelo Estado como acontece na China. A dominação burguesa na China não é hegemônica, como se configura nos países de capitalismo clássico. Dessa forma, dado o predomínio do setor público, muito mais amplo do que o Estado, e dada a ausência de uma burguesia hegemônica nascente, os trabalhadores não são operários livres num mercado de trabalho integral. Pois o mercado de trabalho que está sendo construído sofrerá com as determinações da economia socialista de mercado, regulamentada pelos representantes do poder e as autoridades locais e nacionais. Tais autoridades ainda possuem uma legitimidade socialista, no que tange, sobretudo, às exigências do trabalho. Os chefes estrangeiros que administram empresas multinacionais na China não detêm poder absoluto sobre os funcionários. Isso chega até não ter tanta importância no cenário chinês. Nesse sentido, as novas regras do modo de produção capitalista na China são estruturadas conforme os interesses futuros que a nação quer estabelecer. O que, na visão, mais uma vez, de Lin Xun, é a questão mais difícil, é o capitalismo burocrático, como tendência à formação de uma burguesia entre as elites partidárias e suas famílias. O mais impressionante no complexo desenvolvimento do capitalismo chinês é que o enfraquecimento do Estado e a descentralização não foram acompanhadas de um declínio da burocratização. Dessa maneira, a tradicional e forte burocracia chinesa se mostrou muito bem sintonizada e exemplarmente capaz de absorver os imperativos do mercado. Citando mais uma vez Lin Xun, desde que o dinheiro e o poder, ou o poder econômico e político, possam permanecer nas mãos, né, de alguns, vamos dizer assim, burocratas
no interior do Estado chinês, isso vai se configurando, vamos dizer assim, em face de uma reforma que tem um caráter de socialismo de mercado, diz Lin Chun. Bem, as rápidas experiências instadas por Mao, no que se refere à participação dos trabalhadores nos processos políticos e para as decisões democráticas, foram legítimas. Mas por pouco tempo, e não tiveram, assim, um impacto mais profundo ou efetivo. As vicissitudes da Revolução Chinesa e seus desdobramentos em face das exigências da ordem do capital resultaram numa situação que arrefeceu, em certa medida, as lutas de classes. Né? Com a inclinação à passividade, mais uma vez de acordo com Lin Chun, um dos grandes frutos da Revolução Chinesa, a libertação política e produtiva de sua mais avançada classe, transformou-se em seu oposto, né? De acordo com o autor. Entretanto, o potencial econômico da China é uma questão que, nos limites dessa breve exposição, não é possível contemplar. Cabe, no entanto, ressaltar a magnitude da Revolução Maoísta, que em menos de 3 décadas conseguiu engendrar um processo de industrialização indiscutivelmente significativo, criando as bases que favoreceram o crescimento econômico do maior país pobre do planeta. Muito embora esse processo tenha sido desenvolvido sob os ombros dos camponeses, que, penalizados, foram a base da exploração do capital na acumulação interna da China, né? O controle das cidades sob o processo produtivo industrial representou a ampliação das formas de extração de mais-valia, preservando o trabalho alienado, a propriedade privada, a divisão do trabalho e a vigência de um Estado burocrático. Para o Lin Chun, foi quase uma, vamos dizer assim, uma traição deliberada por parte das lideranças do governo chinês, dar prioridade total à indústria e ao desenvolvimento urbano. E não foi por acaso que as tentativas de Mao Tse-tung de remediar esse desvio nunca tiveram sucesso. Em que pese as reformas capitalistas na China, elas tiveram um papel decisivo na eliminação da pobreza rural do país. Nesse aspecto, é interessante salientar que a reversão do processo de acumulação primitiva do interior, tanto no que se refere à sua forma capitalista ou socialista, a recente reforma agrária da China se constituiu numa forma eficiente de tirar da miséria social extrema na qual se encontravam os camponeses. Foi nesse cenário político-econômico que os camponeses chineses, apesar da extrema exploração empreendida pelas cidades em vez de industrialização, criaram um sistema de contrato familiar e a produção doméstica especializada, mais facilmente mecanizada, na agricultura, que fizeram crescer as empresas locais, que hoje respondem por 40% da produção total. Né? E então, na avançada região sudeste, né, começaram a criar novas cidades com seu próprio investimento. Enquanto a burguesia tradicional, movida pelo lucro, né, revolucionou constantemente a produção e as relações sociais na Europa, os camponeses chineses assumiram a liderança da atual modernização do país. A classe dos camponeses na China
atuou de forma consciente no processo de construção social de uma justiça mais ampla para todos. Uma parte significativa desses camponeses concretamente se transformou em operários nas grandes cidades e acabaram por adotar um modo de vida urbano. Nesse sentido, de acordo com Lin Xun, a reforma rural chinesa representou muito mais do que elevar o padrão de vida na maioria dos camponeses e minorar as desigualdades entre a cidade e o campo. Há também, nesse processo, um significativo, vamos dizer assim, um significado político muito expressivo. Na China, graças ao sucesso inicial da reorganização agrícola e das indústrias rurais, o antigo problema da escassez de grãos, por exemplo, parece ter sido, em grande parte, resolvido. E, devido ao fornecimento adequado de bens de consumo, uma vida melhor foi assegurada à maioria da população. Como resultado desse processo econômico e político, a economia da China superou os problemas mais candentes, como a inflação e o excesso de atividade. E ainda, em muitos casos, o governo ajudou na suspensão do controle de preços e reformou a estrutura e a administração das indústrias urbanas e, por conseguinte, a reorganização das instituições financeiras. Né? Uma das principais características desse processo de desenvolvimento econômico da China está baseada na força das pequenas cidades no controle de algumas empresas locais, o que representa uma grande oportunidade de fortalecimento da economia interna das pequenas cidades chinesas. Nesse sentido, as empresas, por deliberação consentida, são obrigadas a tomar conta de todas as famílias da comunidade, por meio de ações que visam assegurar igualdade de oportunidades em empregos e de recursos para a manutenção do sistema previdenciário. Portanto, mais uma vez, se baseando nas ideias de Lin Xun, a sua força propulsora não é necessariamente o lucro ou uma renda extra para reinvestimento, mas apenas a vontade de melhorar a vida social. Assim, o que podemos perceber é que o desenvolvimento econômico chinês, sobretudo no campo, revela a contínua capacidade do país de prosperar socialmente. Neste aspecto, é importante dizer que as cooperativas de crédito rural e outras cooperativas, no âmbito do comércio, foram verdadeiras locomotivas para a melhoria significativa em muitos setores, né, como a saúde, a tecnologia agrícola e a ampliação dos intercâmbios comerciais, tanto interno quanto externo. Foram desenvolvidas muitas atividades de caráter tecnológico para o aperfeiçoamento da produtividade agrícola. Por exemplo, nas aulas de agricultura e tecnologia, muitas das quais ainda gratuitas, em uma cultura que cada vez mais valoriza o dinheiro, são dadas por autoridades quanto camponeses que foram aprendendo por conta própria ou nas escolas locais e nas universidades regionais aplicar receituários que possibilitassem, portanto, tais estratégias de desenvolvimento econômico. As mudanças institucionais operadas na China nos últimos anos também representam importantes mudanças no cenário político e econômico. Os deputados lutam cada vez mais em face de projetos fundamentais para o crescimento do país, como foi o caso da construção do terceiro dique sobre o rio Yangtze, ou a elaboração de normas legislativas contra a lei de falências, e, sobretudo,
a construção de redes de transportes que ligam todo o país, etc. Tudo isso prefigura importantes projeções de melhoria significativa para o povo chinês. Nesse sentido, na China, essas características expressam o penetrante poder das ideias socialistas, com ênfase no igualitarismo e na justiça social. Como diz Lin Chun, em sua expressão chinesa, num país que não é religioso, se não mais como uma norma ideológica ou cultural, eles permanecem presentes e são fonte de inspiração. A China efetivamente experimentou uma revolução popular histórica, em que conquistou não somente a independência nacional e a concretização da reforma agrária, mas principalmente porque derrubou, em 1949, uma casta de burocratas capitalistas financiada por poderes imperiais, ou melhor, poderes imperialistas. E em 1956 aniquilou a burguesia nativa. Dessa maneira, o capitalismo de fato nunca teve sucesso nas antigas civilizações do território chinês, né? O Chun destaca que ele foi terrível, né? O capitalismo foi terrível na memória histórica do país, né? Primeiro, desde a Guerra do Ópio, como um brutal e desavergonhado invasor, e depois como um cúmplice, né, das oligarquias indigentes, né, de acordo com ele, né? O legado da Revolução Chinesa é por demais significativo, o que implica afirmar que o capitalismo atualmente no país funciona de forma bem particular. Depois da abertura do país nos anos de 1980, o mundo ocidental capitalista aparentemente era uma maravilha. E nesse aspecto, emergiram muitas ilusões acerca do novo capitalismo chinês. Entre aspas, sem distorções, liberal, abundante e responsável, constituído de lei e ordem. Mas, afirma Chun, é apenas uma fantasia. Não se não se tratar de uma piada, as ilusões não vão muito longe, né? Tivemos, diz ele, né, uma antevisão do que poderia ser, vamos dizer assim, a pior mistura, né, dos sistemas em histórias de funcionários milionários com contas nas Suíças, né? Pois bem, o caminho que a China trilhou depois da queda do Muro de Berlim é percebido por Lin Chun como um processo que não avança para o capitalismo e não aponta, portanto, também efetivamente para o socialismo. E essa é a polêmica que o teórico levanta, né? As características do desenvolvimento econômico-social chinês, a partir da segunda metade do século XX, configuram a perspectiva de se compreender a dinâmica chinesa como um processo que está arraigado na Revolução Popular. E que, nesse sentido, a interposição do capitalismo na China não será absoluta, pois o legado revolucionário está presente no imaginário social do povo chinês, o que, em termos históricos, representa uma criativa autodeterminação de sua nação. A emergência e o desenvolvimento da sociedade da mercadoria na China implica o surgimento de contradições patentes. Uma China altamente industrializada, preservando os fundamentos intrínsecos do capitalismo, como o impacto do fetiche do dinheiro, também pode degradar e desmoralizar a cultura tradicional. Mas, por outro lado, entretanto, seu povo, participando conscientemente das iniciativas autônomas e livres, pode prefigurar uma oportunidade de se construir outro sistema social ainda mais avançado do que o capitalismo. Também sobre esse debate acerca das características do desenvolvimento econômico da China
depois da Revolução Popular de 1949, o teórico Giovanni Arrighi traz contribuições muito importantes para pensarmos esse processo chinês. A atual crise financeira global desencadeou um conjunto de intervenções por parte dos governos e bancos centrais, confirmando a turbulência nas políticas neoliberais e conservadoras adotadas em nosso atual contexto político, econômico e social. Giovanni Arrighi, através de sua obra Adam Smith em Pequim, tenta tornar compreensível o princípio histórico e os princípios teóricos do século XXI, fazendo uma releitura da economia política clássica, analisando as novas configurações geoeconômicas e políticas que têm marcado de forma categórica as relações entre a América do Norte, especificamente os Estados Unidos, e a Ásia Oriental. O sistema capitalista mundial passou por ciclos, onde o Estado e seus capitalistas possuem capacidade política, econômica e militar necessárias para o estabelecimento da ordem política para que assegurem as condições necessárias para a acumulação de capital e a expansão do sistema mundial. O dinamismo da acumulação no sistema capitalista e as disputas entre os estados fazem com que a chamada hegemonia seja temporária. Arrighi busca uma explicação teórica e histórica para dois questionamentos relevantes. O ressurgimento econômico e político da Ásia Oriental, tendo a China como elemento central nesse processo, e a perda hegemônica dos Estados Unidos como potência mundial no atual funcionamento do sistema capitalista. Ressalta Arrighi que na economia política internacional, duas civilizações se formaram a um só tempo, mas com história e lógica distintas. De um lado, o sistema europeu ocidental, do outro lado, o sistema asiático oriental, ambos organizados em torno de relações políticas e econômicas divergentes entre si. Para Arrighi, o fracasso do projeto para o novo século norte-americano e o sucesso do desenvolvimento econômico chinês, tomados em conjunto, tornaram mais provável do que nunca a contradição da ideia de Smith de uma sociedade mundial de mercado baseada em uma maior igualdade entre as civilizações. Os Estados Unidos não avançou com seu projeto imperial para o século XXI, devido ao fiasco ocorrido no Iraque, que acabou comprometendo a sua credibilidade de poderio militar no mundo e diminuiu sua centralidade e o poder econômico de sua moeda. Fortaleceu a tendência à promoção da China como alternativa à liderança norte-americana na Ásia Oriental e em outras regiões, bem como marcou provavelmente o fim inglório da luta de 60 anos dos Estados Unidos para se tornar o centro organizador de um Estado mundial. Enquanto o sistema europeu se conformava com base na competição militar e na expansão geográfica externa, o sistema asiático se estabelecia com base na cooperação comercial e na expansão geográfica interna. Mais ainda, enquanto a alta frequência de guerras entre os estados europeus consolidava tendências para a construção de impérios dominadores, a maior concentração do comércio de curta distância entre os estados asiáticos instituía tendências para o estabelecimento de impérios terrestres e associativistas. De acordo com Arrighi, há que se considerar que a China passou por um grande processo de abertura comercial e liberalização financeira. O país acolheu bem o investimento externo direto. O fez de maneira seletiva, atraindo capital produtivo e tornou-se atraente por sua grande reserva de mão de obra barata.
É preciso ressaltar que se trata de uma reserva de elevada qualidade em termos de saúde, educação e capacidade de autogerenciamento. Além disso, ao invés de privatização intensa, destaca a RIG, os chineses optaram por expor suas empresas estatais à concorrência interna e externa, pública e privada. E o papel do governo na promoção do desenvolvimento tem aumentado significativamente nesse aspecto. Destacam-se tanto o incentivo às zonas de processamento para exportação em regiões urbanas, quanto o estímulo às empresas de aldeias e municípios em regiões rurais. Atualmente, o governo chinês é o que mais intervém diretamente para promover a colaboração entre as empresas, bancos e universidades no desenvolvimento de novas tecnologias. E, por fim, a China, apesar do poderio militar menor e da dependência do mercado americano, não é vassala dos Estados Unidos, como Japão, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Além disso, os americanos dependem muito mais dos produtos baratos chineses e da compra de seus títulos do Tesouro. Ela vem substituindo os Estados Unidos como motor da expansão econômica na Ásia e em outras partes do mundo, né? Então, pessoal, eu trago aqui essas reflexões gerais para a gente pensar, discutir o papel econômico da China no século XX e também XXI, por extensão XXI, e a gente compreender, portanto, a importância, né, não só da história chinesa, mas do papel político e econômico que a China cumpre hoje na reorganização geopolítica mundial, e, sobretudo, no que diz respeito, portanto, ao seu papel, né, de confrontação ao império capitalista americano. Um abraço a todos e todas e até uma outra oportunidade.